Halloween, o dia em que tudo fica assustador. E para comemorar esse dia e para inaugurar um novo quadro do canal, ele fala sobre um jogo de terror que encontrei na itch.io. Ei, você vai nem explicar sobre o que é o novo quadro do canal? Coisa fora do caminho, bora explicar bem brevemente sobre o que é esse novo quadro do canal. O Samuel fala sobre. Para ser bem breve, o Samuel fala sobre vai ser sobre... Bem, eu falando sobre alguma coisa, eu esperava o quê? Sendo que irei mais focar sobre jogos e coisas da internet, exceto drama. Ninguém quer saber de drama, mas isso é basicamente o que esse quadro vai ser sobre. Mas enfim, bora voltar para a review. Como dito antes, eu encontrei o jogo na itch.io enquanto eu estava procurando jogos de terror bons. E me chamou a atenção principalmente por ser um jogo de found footage, ou filmagem contrato se você quer deixar em português o nome. Então eu baixei o jogo, abri ele e joguei por 2 minutos antes de eu fechar ele com medo. Pois se você não sabe, eu sou muito cagão. Mas aí no dia seguinte, eu abri o jogo de novo e consegui jogar. E cara, eu não me arrependo. Senhoras e senhores, lhes apresento o incidente no Bloco 71. What's the matter with the moon tonight? Eu vou falar primeiro sobre o jogo e depois eu falo sobre a história. E vocês vão entender depois do porquê. Com isso dito, calma aí. Esse jogo é brasileiro, sim, senhoras e senhores. Esse jogo é nacional. Isso me deixa até que feliz, pois comparado a outros jogos brasileiros, ver que um é bem feito realmente me deixa alegre. Mas patriotismo de lado, o jogo começa com uma música até que bacana. De primeiro eu não encontrei ela, mas depois consegui encontrá-la. A música se chama What's the Matter with the Moon Tonight, por J.W. Myers, de 1903. Ela já está em domínio público, então não tem problema botar ela aqui no YouTube. A música dá uma vibe meio caretaker, uma vibe de solidão. Tenho que admitir, a escolha de música foi muito boa, combina com a atmosfera do jogo. Após a pequena intro, aparece pelo visto um relatório policial, ou algo assim do tipo, que diz: entre 1997 e 1998, o Bloco 71, em uma universidade no sul do Brasil, foi interditado por indícios de vazamento de gás. Contudo, durante esse período, foram evidenciadas em diversas ocasiões atividades suspeitas vindas de dentro do edifício. Um funcionário, cuja identidade não foi revelada, decidiu investigar e gravar a origem dessas perturbações. O homem acabou sendo considerado como desaparecido pela polícia, mas partes da gravação estão sendo liberadas ao público. Então tem coisa de estranho acontecendo na universidade, hein? Como um bom protagonista de jogo de terror, bora ir para o lugar que a gente não deveria ir. É sério, eu nunca vou entender um negócio desses, viu? Antes de irmos para a gameplay, quero falar sobre duas coisas que não gostei muito. Primeiramente, o jogo não tem pause, então quando você abre ele, você tem que jogar até o fim. E a segunda coisa é que o jogo não tem configuração gráfica, o que isso pode prejudicar alguns que tem o computador mais fraquinho. Bem, meu computador não é tão fraco assim, mas ainda tive que abaixar a resolução do computador ainda. Mas agora para gameplay. Começamos dentro do nosso carro, onde o pequeno tutorial começa. Botão direito do mouse dá zoom, botão esquerdo ou botão E interage com as coisas e botão F liga e desliga a lanterna. Após isso, nós cometemos invasão domiciliar e entramos na universidade pela janela que convenientemente está aberta. E aqui começamos o jogo de verdade. Já nesse comecinho dá para notar alguns detalhes que realmente imersam a gente no jogo. Por exemplo, as tomadas são as tomadas típicas que vemos aqui no Brasil. Um detalhe pequeno, mas que ajuda na imersão. E também tem essas coisas aqui de programação, mas ninguém liga. No corredor vemos que praticamente todas as portas estão trancadas. Eu entendo, pois a universidade está fechada, mas tipo, acabamos de sair de uma sala que a porta estava aberta. De qualquer jeito, olha um Game Boy falso. Tem uma sala toda lascada aqui também. E olha lá do jogo. 17 de dezembro de 1997. Marcelo, não é novidade que Daniel nos irrita um pouco. Ele entende bem seus privilégios por ser parente da Cláudia e os aproveita para buscar ascensão. Mas eu te pergunto, o simples fato dele não ser um escolhido, e isso é um fato, não é o suficiente para afastarmos ele do grupo? Nós nunca concordamos em deixar ou não pessoas comuns juntarem-se a nós, e você sabe que sempre fui contra. Sei que Cláudia concordaria comigo, pelo menos nisso, se ela estivesse aqui. Para piorar, Daniel parece estar falando com pessoas de fora sobre nossos planos. E antes que você me pergunte, não, ele não está disposto a participar da iniciação. Fraco como ele é, era de se esperar. Atenciosamente, Inês. Pelo visto está acontecendo algum tipo de culto, sobre o que é, ainda não sabemos.
Andando mais um pouquinho, entramos em uma sala. No quadro tem um pedaço de jornal falando sobre a universidade. E também tem uma geladeira, por algum motivo. E aqui foi a parte que me fez abandonar a primeira vez que joguei. Foi uma mudança tão abrupta e os sons que ficou tocando no fundo me fez ficar com muito medo na primeira vez. A cada passo eu ficava com o coração quase pulando para fora do meu corpo. Mas essa é a consequência de ser medroso. Fazer o que, né? Eu fiquei meio perdido nessa parte, ficando pra lá e pra cá que nem uma barata tonta. Encontrei essa sala com uma TV e é só isso mesmo, só uma sala com uma TV e uma cadeira, não tem nada de assustador aqui. Ando mais um pouquinho e percebo que a porta do banheiro está aberta. Porque tem que estar, né? É um jogo de terror. Entro nela e tem uma luz piscando, indicando que eu tenho que ver alguma coisa ali. Abro a porta e realmente tem alguma coisa que eu tenho que ver ali. Você viu a lua? Não, não é a mesma lua. Se você a viu também, venha nos encontrar. Você foi escolhido. A próxima ascensão está chegando. Após isso, eu fiquei andando por quase 5 minutos sem saber para onde ir. Até abrir uma porta que magicamente ficou destrancada. Mais lore no quadro. E andando mais um pouquinho e... é um culto. E tem umas figuras pretas que pelo visto devem ser manequins, mas ainda são meio creepy. Agora aqui o nível de assustador sobe um pouco. Andando pelo corredor encontramos duas portas. Eu entrei primeiro na direita, tinha uma TV, de novo, e uma janela aberta que mostra a lua. Oh, não! E pra completar ainda tem mais lore no quadro. 25 de julho de 1998. Luiz pediu que eu lhe encaminhasse uma carta, já que você não estará de volta por mais algumas semanas. Está ficando complicado viajar aos oferecidos. Um deles esteve perto de escapar ontem à noite, quando as escadas não estavam sendo vigiadas. Isso me fez pensar. Essa semana iremos montar algumas das mesas das salas de aula nas escadas, garantindo que a única forma viável de locomoção seja pelo elevador. Acho que assim podemos garantir que ninguém fuja. Gostaria de saber sua opinião. Atenciosamente, Pedro. Agora fala que eu absolutamente amo como a história está sendo contada. Em vez de contar de forma linear, o jogo conta de forma não linear, fazendo que você fique ainda mais curioso sobre a universidade, sobre o grupo e também sobre a lua, que, vamos concordar, né, é a parte principal desse jogo inteiro. Entrando na sala da esquerda, temos mais lore no quadro, que nos dá uma perspectiva mais assustadora para tudo isso. Bem, já tá assustador, só tá piorando cada vez mais. Bem, hora de mais leitura. 2 de setembro de 1967. Eu gostaria que as coisas que eu vi fossem mentira, mas parece que não são. Não tenho mais idade para suportar coisas como essa, Roberto. Eu não deixei eu no controle da congregação para você tomar atitudes absurdas. Ritual de iniciação? Parece que você está transformando isso tudo em um negócio para tirar dinheiro das pessoas. E, pior ainda, aproveita a situação para alimentar seus desejos da sua mente doentia. Por favor, lembre-se da beleza por trás da ascensão e dos motivos pelos quais começamos a congregação. Sacrifícios nunca fizeram parte disso. Cláudia. Sacrifícios? Mas que desgraça. Temos aqui o que parecem ser... corpos. Mano, fedor que deve estar nessa sala. Quando nós voltamos para a sala da direita e vemos a lua, uma pequena cutscene ocorre. E a lua parece aumentar nela. Provavelmente é o nosso personagem entrando em transe ou algo assim do tipo. Quando voltamos pro corredor, por algum motivo agora tem uma TV. Como ela surgiu, ninguém sabe. Talvez alguém deixou ela cair da backrooms. Quando chegamos perto dela, oh Deus, tem alguém aqui. Nessa parte eu genuinamente congelei. Aqui nós ficamos sem fazer nada por um bom tempo, enquanto alguém fica batendo na porta mais e mais agressivamente. Depois, de alguma forma, essa pessoa consegue entrar mesmo tendo um armário na porta. Por isso você deve fazer academia. Depois de um tempo com a câmera mostrando a lua, nós aparecemos em um lugar bem estranho, com umas velas e umas vozes tocando no fundo. Bem, eu acho que são vozes. Enquanto isso, um rádio toca a música da intro, deixando tudo isso bem mais assustador do que já é. Entramos numa sala com um monte de TV na tela com a seguinte mensagem: olhe para a lua. Então, vemos a última carta no quadro. Decidimos ler. E o que tem escrito nela?
27 de maio de 1977. Aos membros da congregação, por favor, lembre que vocês estão aqui por um motivo extraordinário, sejam vocês marcados ou não. Eu li todas as cartas que me enviaram expressando desesperança quanto à ascensão, e posso lhes dizer que eu entendo. Em 1932, quando ela surgiu pela primeira vez, e depois em diversos momentos até 1965, quando a ascensão ocorreu novamente, eu achei que eu seria levada, mas não fui. Fiquei me perguntando por que eles, que mal sabiam da sua existência, ascenderam e eu não. Contudo, sei que a minha hora chegará, e as suas também. Não sabemos em que momento, mas tenho convicção de que a próxima ascensão ocorrerá em 1998. Tudo indica que ela voltará para nos buscar nesta data. Então peço que mantenham a fé. Cláudia. E assim, o jogo acaba. E na minha interpretação, o nosso personagem é usado como sacrifício para a lua. Samuel do futuro passando aqui rapidinho porque eu iria fazer a cronologia dos eventos agora, mas resolvi cortar do vídeo porque senão vai ficar muito longo. E eu sei que nem metade do pessoal vai chegar nessa parte aqui. O jogo, mesmo não tendo nenhum jumpscare, dá medo só com sua atmosfera sinistra, o que dá uma sensação de solidão, uma angústia de algo que pode acontecer a cada momento. E o jeito que a história é contada é legal também. A maioria dos jogos conta a história de forma bem linear, mas o incidente no bloco 71 conta de forma fora de cronologia, forçando que você tenha que, depois de jogar, ligar os pontos e fazer sua própria conclusão da história, ou fazer a cronologia dos fatos. O fato do criador ter botado detalhes minúsculos para dar a imersão de que o jogador realmente está no Brasil, que nas tomadas, como mencionado antes, realmente mostra que esse jogo foi feito com um carinho imenso, e não foi feito para ganhar atenção fácil. Eu realmente quero que vocês joguem ele. É curtinho, em meia hora você termina ele, mas vale a pena. E falo isso pois jogar um jogo de terror é totalmente diferente do que ver alguém jogando. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha botado um sorriso no seu rosto. E esse foi o Samuel falar sobre o incidente no bloco 71. Bye bye.